Bom, vamos recomeçar. Anderson, você está aí? Oi, Dora. Sim, estou aqui sim. Bom dia ainda. O Anderson ele vai apresentar ao vivo, então eu vou apresentar o Anderson primeiro e aí você entra em seguida com a sua apresentação, ok? Uhum. Então, o Anderson ele é doutor em Ciência dos Materiais pela UFRN e ele fez um doutorado de sanduíche no ITQ da Universidade Politécnica de Valência. Hoje ele é pesquisador lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o trabalho dele, né, tem ênfase em síntese de peneiras moleculares e materiais micro e mesoporosos. O Anderson vai falar hoje para a gente sobre microscopia eletrônica de transmissão e varredura. E eu agradeço muito o aceite do Anderson para participar da escola. Anderson, é todo seu aí, são 1h30. Tá bom, perfeito. Eu vou compartilhar minha tela então com vocês. Vocês conseguem ver, pessoal? Agora eu não enxergo mais vocês, né? Sim, ainda não. Ainda não. Não? Agora sim? Sim. Sim? Perfeito. Então, pessoal, bom dia a todos, né? Bem-vindos à nossa segunda aula da manhã de quarta-feira. Bom, como a Dora já me apresentou, né? Acho que não é necessário eu me apresentar novamente. Então, bom, a nossa aula de hoje, ela será então sobre a microscopia eletrônica de varredura e a microscopia eletrônica de transmissão. Vocês já viram na aula anterior com a professora Cristiane qual a importância da técnica de difração de raio-x para a caracterização dos materiais. Agora, então, a gente vai analisar, então, quais informações nós conseguimos extrair por meio dessas técnicas. A gente convém sempre mencionar que, geralmente, essas técnicas elas são mais vistas nos programas de pós-graduação das universidades, principalmente nas disciplinas de técnicas de caracterização de materiais, ou técnicas microscópicas de caracterização, ou até mesmo em disciplinas mais específicas, né? Apenas tratando sobre a microscopia eletrônica de varredura ou microscopia eletrônica de transmissão, tanto os aspectos teóricos quanto práticos. Na aula de hoje, então, o que a gente vai tentar focar mais é quais as informações a gente consegue extrair a respeito dos catalisadores com essas técnicas. Bom, o nosso período de aula, né, pessoal, acaba sendo muito curto comparado com uma disciplina inteira a respeito dessas técnicas. Então, eu gostaria já, primeiramente, de recomendar algumas sugestões de bibliografia aos que desejarem também aumentar o seu conhecimento a respeito dessas técnicas. Então, esses 3 livros principais aqui sobre a microscopia eletrônica de varredura, né, seria a minha recomendação, principalmente esse primeiro livro, ele foi lançado já muito recentemente, né, é um guia para iniciantes em microscopia eletrônica de varredura. E ele é aquele tipo de livro que o autor conversa com a gente, né, ao passar das páginas. Então ele traz bastante informação, então a minha recomendação seria a primeira a leitura desse livro, e depois seguindo então para esses 2 outros livros. Esse livro do Joseph Goldstein, eu acredito seja um dos livros mais conhecidos na parte de microscopia eletrônica de varredura. Esse também acaba sendo um livro bem recente, né, que trata então sobre os microscópios eletrônicos de varredura mais modernos. Na parte da microscopia eletrônica de transmissão, também tem 3 livros aqui. O primeiro deles, acredito que seja o mais conhecido mundialmente, né, é do David Williams, um livro-texto para a ciência dos materiais, e ele é no mesmo estilo do livro do Hamid, né, uma leitura bem leve, bem agradável. O segundo livro, ele é do Heimer, ele já trata mais sobre os aspectos físicos da formação da imagem. Tá? E o outro livro muito bom também é do Stephen Pennycook, sobre a microscopia eletrônica de transmissão e varredura. Bom, a ementa nessa nossa aula de hoje, ela foi dividida em 4 partes, pessoal. Primeiramente, então, a parte da introdução, serão definidos alguns tópicos, os aspectos históricos, quais os tipos de microscopia existentes e os conceitos fundamentais da microscopia eletrônica.
Depois, então, a gente passa para a microscopia eletrônica de varredura, né? Olhando, assim, as vantagens e desvantagens da técnica, os componentes básicos de um MEV, quais os tipos de interação de elétron com a amostra, quais as informações que a gente pode obter mediante essa técnica e como a gente pode preparar amostras para a MEV. E depois a gente entra na parte da microscopia eletrônica de transmissão, analisando então as vantagens e desvantagens da técnica, os seus componentes básicos, as informações obtidas, como a gente prepara amostras para o MET e as considerações finais. Bom, pessoal, no primeiro dia da aula, do primeiro dia da escola de catálise, vocês viram qual a importância da catálise, né? Tanto do ponto de vista industrial quanto ambiental. A maioria dos processos químicos, elas consistem na transformação de matérias-primas em produtos por meio de reações químicas. E essas reações químicas, elas necessitam ser rápidas, né? Do ponto de vista industrial. E essa rapidez, ela então se consegue com a ajuda dos catalisadores. Então, os catalisadores são essenciais para a maioria dos processos industriais modernos. Nas aulas de ontem, vocês viram que existe uma vasta gama de tipos de catalisadores, né? Eles podem ser classificados em 3 grandes grupos, né? Os catalisadores metálicos, os óxidos não estequiométricos e os óxidos estequiométricos, né, onde estão as peneiras moleculares. E vocês viram também que a gente consegue obter uma diversa gama de modificação desses catalisadores, tanto por via síntese direta, quanto por via de modificação de pós-síntese. Nesse caso, então, é muito necessário caracterizar a estrutura desses catalisadores antes, durante e depois das reações químicas. E as técnicas de microscopia, elas são as técnicas que fornecem essas informações valiosas sobre a morfologia, a superfície, o tipo de porosidade, a estrutura cristalina e a composição química dos catalisadores. Bom, mas aí estamos falando de microscópios, né? O que vem a ser, então, um microscópio, né? Qual o sentido da palavra microscópio? A palavra microscópio, na verdade, ela deriva de 2 palavras gregas, né? Micro, que seria pequeno, e scópio, olhar para. Então, microscópio nada mais é do que um instrumento utilizado para olhar para coisas pequenas. Uma definição mais formal, né, seria um instrumento que permite analisar detalhes com resolução maior do que a do olho humano. Nós já vamos ver qual que seria a definição de resolução. O que seria a microscopia? A microscopia, ela é o uso interpretativo dos microscópios e ela requer sempre um observador, entendedor, para interpretar os resultados. Então, sempre quando a gente vai utilizar uma técnica microscópica, a gente deve fazer essa pergunta para nós mesmos, né? O que a gente quer ver, né, mediante essa técnica? No momento que a gente sabe essa resposta, né, a nossa técnica de caracterização acaba sendo a mais adequada, dependendo dos tipos de resposta que a gente pode obter por meio dessa pergunta. Percebam que nessa imagem não seria necessário esse microscópio, né, para o analisador conseguir interpretar que esse aqui era um mamute, né? Então, nesse caso, muitas vezes a técnica mais moderna ou a técnica mais cara nem sempre vai ser a técnica adequada para o tipo de amostra ou o tipo de informação que a gente quer obter dos nossos materiais. Bom, um breve aspecto histórico a respeito da microscopia eletrônica. Em 1931, ocorreu o surgimento do primeiro MET, que ele foi proposto pelos pesquisadores Ruska e Noh, e eles utilizaram elétrons ao invés de luz visível. Então, todos os microscópios que foram fabricados até então eram os microscópios de luz visível, né? E com isso eles obtiveram, então, uma resolução muito superior aos microscópios fabricados até então. Ruska, ele recebeu o prêmio Nobel, muito que tardiamente, né, em 1986, por todas as contribuições em microscopia eletrônica. 2 anos depois ele acabou falecendo. Em 1933 surgiu o primeiro MET comercial, desenvolvido pela Siemens. No entanto, esses METs comerciais eles ganharam mais popularidade mais ao final da Segunda Guerra, né, após 1945. Em 1935, Noh ele introduz o conceito de microscopia eletrônica de varredura, né? Então, só aqui que esse conceito ele foi concebido, né? Muita gente pensa que o microscópio eletrônico de varredura foi criado antes do microscópio
eletrônico de transmissão, mas não, né? Então, 1935, Noll, o mesmo pesquisador, ele introduz esse conceito. Em 1937 surge o primeiro MEV, proposto por Manfred e von Erdőn, e em 1965 o primeiro MEV comercial, desenvolvido pela Cambridge Scientific Instruments. Esse MEV ele levava o nome de StereoScan. Já nos anos 70 ocorreu mais o desenvolvimento da criação de outros tipos de fontes de elétron, né? Nesse caso, filamento de emissão em campo, hexaboreto de lantânio, e a criação de outros detectores utilizados nos microscópios. Nos anos 90, com o advento dos computadores, né, isso acabou facilitando muito na interface, né, desses equipamentos e a formação da imagem. Já nos anos 2000 ocorreu o surgimento dos microscópios de alta resolução, e agora o que a gente tem são as melhorias nesses microscópios de alta resolução, né? Tanto nas resoluções quanto nas lentes, para evitar justamente os problemas de aberrações que essas lentes podem ter. Bom, hoje em dia, né, um microscópio eletrônico de varredura, ele possui esse aspecto, né, e o microscópio eletrônico de transmissão, ele possui esse aspecto, que acaba se diferenciando muito dos microscópios observados no slide anterior. E quanto aos tipos de microscopia, existem 3 tipos de microscopia. A microscopia óptica, ou também chamada de microscopia de luz visível, a microscopia eletrônica, na qual a microscopia eletrônica de varredura e transmissão estão inseridas, e a microscopia de sonda. Esses tipos de microscopia, eles se diferem, primeiro, do tipo de fonte de radiação utilizada. A microscopia óptica, ela utiliza uma radiação de luz visível. A microscopia eletrônica utiliza elétrons como fonte de iluminação. E a microscopia de sonda já acaba sendo um caso mais específico. Ela não possui uma fonte de radiação que incide na amostra, né? E sim, o que acontece aqui é que uma amostra, ela é colocada em um porta-amostra, que possui um sistema piezoelétrico, né? Então, esse sistema ele se move tanto no eixo X, quanto Y, quanto Z, e um cantilever que possui uma ponta muito fina, ele varre a superfície dessa amostra. Isso aqui pode ser muito comparado com uma agulha, né, de um disco de vinil, né, nesse caso. Então, ele, por meio da interação dessa ponta desse cantilever com a superfície da amostra, esse laser e esse fotodiodo, eles captam essa deflexão desse cantilever. E depois, essa imagem, ela é obtida mediante uma reconstrução virtual dessa superfície. Então, a microscopia de luz visível e as microscopias eletrônicas, elas possuem algumas semelhanças quanto aos tipos de lente que elas possuem, né, aos nomes dos tipos de lente. Tanto a microscopia eletrônica de transmissão, quanto a varredura e quanto a microscopia de luz, elas utilizam lentes objetivas e lentes condensadoras. No entanto, né, os microscópios ópticos utilizam lentes esféricas de vidro, e os microscópios eletrônicos utilizam lentes eletromagnéticas. Já os microscópios ópticos utilizam a luz visível como fonte de iluminação, e os microscópios eletrônicos utilizam elétrons como fonte de iluminação. Percebam aqui que para a detecção das imagens, né, na microscopia eletrônica de transmissão nós temos uma fonte fluorescente, a gente não consegue observar as imagens com o olho nu, né, nesse caso, nas microscopias eletrônicas, né, se a gente colocasse o nosso olho aqui, por exemplo, a gente não conseguiria enxergar nada, né, e não enxergaria mais nada nunca mais, né, porque a radiação acabaria queimando a nossa retina, tanto isso para a microscopia eletrônica de varredura, quanto para a microscopia eletrônica de transmissão. Bom, outro conceito interessante, né, que a gente precisa mencionar seria o poder de resolução, né? Muitas pessoas acham que, eu vou utilizar o microscópio e eu quero que esse microscópio tenha o maior poder de ampliação, né, para eu conseguir enxergar todas as informações que eu quero da minha amostra. Mas acredito que o conceito de resolução acaba sendo o conceito mais importante na microscopia. Então, resolução ela é a distância mínima que um instrumento permite distinguir. O olho humano, por exemplo, ele possui um poder de resolução de até 0,1 milímetros. Isso que é o tamanho praticamente do diâmetro de um cabelo humano. Já o microscópio óptico, ele possui um poder de resolução maior, né? Ele já consegue
possuir, então, a capacidade de distinguir tamanhos menores, como tamanhos de vírus de até 200 nanômetros, bactérias. Muito por isso que esses microscópios ópticos são utilizados na biologia. E o microscópio eletrônico, ele é os tipos de microscópio que possuem os maiores poderes de resolução, né? Desde a observação do diâmetro de um cabelo humano até as dimensões de moléculas e átomos. Bom, esse conceito de resolução, a teoria básica que envolve isso, ela é a chamada, é conhecida como critério de Haylight, né? Que é uma distância mínima capaz de identificar 2 pontos na imagem. Então, se a gente observar essas 3 imagens aqui, a gente pode observar que, primeiro, existe um ponto 1 separado de um ponto 2 por uma distância. No momento que a gente diminui essa distância entre esses 2 pontos, chega um momento no qual não é mais possível distinguir a distância entre os 2 pontos. Então, a gente diz que, nesse caso, essa imagem ela não está resolvida. No momento que a gente aumentar um pouco mais a distância, né, sendo, nesse caso, possível identificar esses 2 pontos, a gente diz que a gente estabelece esse critério de Haylight, onde esses 2 pontos podem ser distinguidos. Esse critério ele pode ser exemplificado por essa fórmula, que leva em conta o comprimento de onda da radiação utilizada e o índice de refração do meio. Por critérios de simplificação, se a gente utilizasse um índice de refração fixo, a gente pode perceber que, ao utilizar um comprimento de onda menor, a gente obtém uma distância sigma menor. E uma distância sigma menor significa que a gente pode obter uma melhor resolução. Então, se nós utilizássemos a luz verde, né, do espectro de luz visível, a luz verde ela possui um comprimento de onda de aproximadamente 550 nanômetros. Isso indica, então, que utilizando a luz verde, por exemplo, em um microscópio, nós podemos obter uma resolução de 300 nanômetros. Se utilizássemos a luz roxa, que possui um comprimento de onda menor, a gente obtém uma maior resolução, uma resolução de 200 nanômetros. Bom, essas resoluções acabam sendo muito maiores do que a do nosso olho, por exemplo, né? Mas, no entanto, para a catálise, né, e a catálise está muito voltada, né, à síntese de materiais nanoestruturados, né, com o termo de nanotecnologia, que seria a arte de manipular a matéria em dimensões menores do que 100 nanômetros, geralmente em dimensões da ordem de moléculas ou átomos, essas resoluções acabam sendo muito inferiores às desejadas. Nesse caso, se a gente utilizar, então, uma fonte de radiação com um menor comprimento de onda ainda, pode-se obter uma melhor resolução. E é justamente isso, então, que os microscópios eletrônicos utilizam, né? Os microscópios eletrônicos utilizam elétrons como fonte de radiação, que podem ter, então, diferentes energias, né, que correspondem, então, a menores comprimentos de onda. Então, os microscópios eletrônicos de varredura utilizam energias de 5 a 30 keV, e os microscópios eletrônicos de transmissão utilizam energias de 100 a 200 keV, né, que correspondem a comprimentos de onda muito menores nesse caso. É isso, então, que acaba gerando um maior poder de resolução desses microscópios quando comparados ao microscópio óptico. Então, o poder de resolução dos MEVs mais modernos é um poder de resolução de 1 nanômetro. E o poder de resolução dos METs mais modernos chega até 1 nanômetro, nesse caso. Então, os elétrons, eles são utilizados porque eles são fáceis de focar, desviar e inclinar, e eles também possuem a forte interação com a matéria. Bom, mas em detalhes práticos, o que seria, né, esse poder de resolução? A gente pode dizer que esse poder de resolução ele aumenta conforme o tipo de equipamento que a gente utiliza. O nosso olho humano, nós já vimos que ele possui um poder de resolução muito pequeno. Então, por exemplo, para uma amostra, né, esse material de estudo, uma zeólita, a única coisa que a gente consegue observar das características desse material é que esse material possui uma coloração branca e ele se encontra na forma de pó. Já utilizando o microscópio óptico, a gente pode perceber que um desses grãos, na verdade, ele é formado pela aglomeração de várias outras partículas. Já utilizando a microscopia eletrônica de varredura, a gente pode perceber que uma dessas partículas,
ela é formada pelo intercrescimento ou aglomeração de diversos cristalitos que possuem essa morfologia, forma de flocos. E essa aglomeração, ou intercrescimento desses diversos cristalitos, gera, então, essa partícula maior. No caso da microscopia eletrônica de transmissão, como o poder de resolução é muito maior, a gente consegue observar coisas mais interessantes aqui, né? Nesse caso, então, um cristalito desses, a superfície dele, observada então pela microscopia eletrônica de transmissão, é possível analisar a estrutura de microporos desse material, né? Então, aqui esses pontos brancos seriam então os microporos, que possuem um arranjo hexagonal nesse material, e o diâmetro desses microporos são de 0,7 nanômetros. Então, nesse caso, a gente consegue observar a estrutura microporosa da zeólita, utilizando a microscopia eletrônica de transmissão. Bom, a microscopia eletrônica de varredura, ela possui vantagens e desvantagens. Geralmente, essas vantagens e desvantagens são sempre comparados entre a microscopia eletrônica de varredura ou a microscopia eletrônica de transmissão. Vantagens em uma grande variedade de tipos de amostra pode ser analisadas, tanto amostras biológicas quanto amostras poliméricas, metálicas ou cerâmicas. Os microscópios mais modernos, eles possuem um alto poder de resolução, de até 1 nanômetro. As magnificações obtidas chegam até 1 milhão de vezes. A preparação de amostra ela é muito mais fácil quando comparada à microscopia eletrônica de transmissão. Os equipamentos são mais fáceis de serem usados comparados aos microscópios eletrônicos de transmissão. As análises são realizadas com uma economia de tempo. A interpretação das imagens acaba sendo muito mais simples. Existe a capacidade de análise microquímica, né, de elementos de berílio a urânio. As amostras elas podem estar secas ou úmidas. Essa análise ela requer uma pouca quantidade de amostra, né? Apenas uma pequena quantidade é necessária. A amostra não é destrutiva e a maior acessibilidade e principalmente os menores custos associados ao MEV quando comparados ao MET. Pelas limitações dessa técnica, o tamanho da amostra é limitado, né? Geralmente, se a gente tem uma amostra muito grande, a gente precisa fazer um tratamento para diminuir o tamanho dela, para ela poder ser observada no microscópio. As amostras devem ser sólidas. O detector de energia dispersiva não consegue detectar elementos leves, como hidrogênio, hélio ou lítio. Essa técnica ela possui um baixo limite de detecção, né, com o detector de energia dispersiva, quando comparados com métodos analíticos, por exemplo, métodos de absorção atômica ou ICP. As amostras devem ser examinadas sob vácuo. O instrumento ele requer um espaço de instalação de aproximadamente 5 por 5 metros, e as amostras não condutoras elas precisam ser recobertas. Bom, os componentes básicos de um MEV. Então, quando vocês forem realizar uma análise de MEV, né, vocês vão se deparar, então, com esse equipamento. Esse equipamento ele só pode ser dividido em 3 grandes partes. Primeiro, a coluna óptico-eletrônica. Segundo, a câmara de amostra. E terceiro, o sistema do computador, que faz todo o sistema de controle e a obtenção da imagem. Os componentes básicos dentro dessa coluna óptico-eletrônica estão contidos, então, a fonte de elétrons, que ela é responsável pela produção dos elétrons e a sua aceleração. Essa produção de elétrons ela é realizada mediante um filamento, geralmente é um filamento de tungstênio, que ele possui essa característica aqui, que ele é aquecido a temperaturas na qual ocorre a emissão de elétrons, né, temperaturas acima de 2.400 graus Celsius. Então é aplicada uma tensão nesse filamento, elétrons são emitidos, e em volta desse filamento existe uma grade catódica, chamada de cilindro de Wenelt. E ela tem resíduos para dentro do canhão de elétrons. Também controla essa quantidade de elétrons, né, uma vez que esses elétrons são emitidos por todas as direções. Ela acaba funcionando quase como uma lente eletromagnética nesse caso. Então, ele acaba acerando esses elétrons, né, em direção, então, à amostra. Mais, então, para baixo, aqui, existem, então, as lentes eletromagnéticas. O objetivo dessas lentes é diminuir o tamanho desse feixe
de elétrons que ele é gerado pela fonte de elétrons. Então, a fonte de elétrons gera elétrons com um diâmetro de feixe de aproximadamente 10 micrômetros. E ao passar pelas lentes eletromagnéticas, esse diâmetro do feixe ele é diminuído até 1 nanômetro, o que significa que a gente tem uma demagnificação de aproximadamente 10 mil vezes nesse caso. Tá? Então, as condensadoras, que são essas lentes mais superiores, elas colimam esse feixe, né? Uma forma, então, de obter esse feixe na forma mais paralela possível, e a lente objetiva, ela tem a função de focar o feixe de elétrons na amostra. Percebam também que todo esse sistema, ele se encontra em vácuo, tá? Tanto a coluna óptico-eletrônica, quanto a câmara de amostras, né? Principalmente para evitar que esses elétrons então desviados da sua trajetória. Bom, ainda sobre essas lentes eletromagnéticas, a gente consegue observar a função delas por meio dessas duas figuras. Tá? Então, como a gente foi mencionado, elas servem para demagnificar o feixe, né? Diminuir o diâmetro desse feixe. Então, aqui a gente tem esse D0, que seria esse primeiro diâmetro do feixe, né? Que ele é produzido pelo filamento. E aqui a gente pode observar que após essa trajetória dos elétrons passarem pela lente condensadora e a lente objetiva, a gente tem uma diminuição do diâmetro desse feixe. Então, a gente tem um D1, que acaba sendo menor, e após passar, então, pela lente objetiva, a gente tem um diâmetro D2. Então, essa demagnificação ocorre por meio dessas lentes. Observe que, nesse caso, a gente pode obter uma maior distância de trabalho ou uma menor distância de trabalho alterando a distância dessa lente, né, a lente objetiva da amostra. O que isso significa na prática, na verdade, né? Que se a gente obtém uma distância de trabalho menor, esse diâmetro do feixe, ele acaba sendo menor. Isso significa que a gente pode obter imagens com melhor resolução. No entanto, se a gente aumenta essa distância de trabalho, observe que esse diâmetro do feixe ele acaba aumentando nesse caso. Então, a gente pode ganhar em profundidade de campo, aumentando essa distância de trabalho, mas a gente pode acabar, então, perdendo um pouco em resolução. Na prática, o que isso significa, né, pessoal? O que pode ser também interessante quando vocês forem realizar um tipo de análise de microscopia eletrônica de varredura. Se vocês tiverem uma amostra que contém algumas imperfeições ou algumas regiões de maior relevo, por exemplo, e vocês precisam analisar todas essas regiões, é muito mais fácil, então, se trabalhar com maiores distâncias de trabalho. Percebam que, nesse caso, essas 4 imagens de MEV, elas se diferem entre si apenas pela distância de trabalho que foi utilizada. Então, aqui a gente tem uma distância de trabalho de 10 milímetros, 20 milímetros, 30 e 40 milímetros. Percebam que, nesse caso, na última imagem, a gente consegue observar todos os detalhes desse filamento. Né? Esse é um MEV, então, de um filamento de uma lâmpada incandescente, né? Aquelas lâmpadas que a gente utilizava ou ainda utiliza em casa. Nesse caso, então, com uma maior distância de trabalho, a gente consegue obter uma maior profundidade de campo e obter, então, informações de toda a amostra, nesse caso. No caso superior, nessa parte inicial, nós obtemos apenas o foco, ele está apenas, então, nesse filamento da parte superior. Então, existe esse jogo, pessoal, que vocês podem fazer no momento da análise também, dependendo muito do tipo de amostra de vocês, né? Existe sempre esses prós e contras nesse caso. Trabalhando com uma distância de trabalho menor, se obtém uma maior resolução, mas a gente acaba perdendo, então, em profundidade de campo. Se a gente trabalha com uma distância de trabalho maior, a gente ganha em profundidade de campo, mas perdendo em resolução. Então, isso depende muito do tipo de amostra, né, e muito do que a gente quer realmente ver com esse tipo de análise. Bom, a gente viu que existia, então, um tipo de fonte de elétrons, que era o filamento de tungstênio. E, de fato, esse filamento, ele é o filamento mais utilizado nos microscópios, né? Tanto pelo seu preço, né, que ele acaba sendo o seu custo, na verdade, de microscópios eletrônicos que possuem esse filamento, quanto também pelo seu tempo de vida, na verdade, tá? Então, existem 3 tipos de filamento mais comuns: o filamento de tungstênio,
o filamento de hexaboreto de lantânio. Ambos os filamentos, eles possuem a emissão termoiônica, nesse caso, e o filamento de emissão em campo, né? O filamento de emissão em campo, ele produz maior brilho, né, comparado aos outros filamentos. Então, isso significa que a gente vai obter imagens com maior resolução e maior brilho, nesse caso. Então, o hexaboreto de lantânio, ele acaba produzindo 10 vezes mais elétrons do que o filamento de tungstênio. E o filamento de emissão em campo produz 1000 vezes mais elétrons que o filamento de tungstênio, né? Isso acaba, então, gerando imagens com maiores resoluções. Por que isso acaba sendo interessante a gente conhecer isso, né? Porque no momento que a gente sabe qual o tipo de equipamento que a gente tem ou disponível, a gente já pode mais ou menos ter algumas características do tipo de análise que a gente vai obter. Então, nesse caso, caso vocês tiverem como se vocês tiverem como selecionar um dos tipos... Como eu posso ajudar? Não sei o que foi isso aqui, acho que foi o meu tablet. Bom, se vocês tiverem como selecionar um dos tipos de microscópio eletrônico para ser usados, então tentem selecionar os microscópios que possuem o maior brilho, né? Nesse caso, que eles vão gerar imagens com maior resolução. No entanto, esses microscópios, eles são também muito mais caros, né? Justamente porque eles também necessitam de um sistema de vácuo muito maior, nesse caso. Bom, de forma prática, o que isso significa para a gente, né? Então, aqui eu fiz uma comparação, então, de imagens obtidas por meio de um MEV com filamento de tungstênio e um MEV com filamento de emissão em campo. Essa, então, seria uma zeólita MCM22, que foi o material de estudo. É o mesmo tipo de zeólita, apenas analisado em microscópios diferentes, né? A gente consegue observar aqui que a resolução e o brilho acabam sendo muito superiores quando comparadas à imagem da esquerda. O mesmo exemplo, então, aqui com uma zeólita MCM22, apenas modificando, né, o tipo de síntese, a gente obtém, então, esse tipo de partícula na forma esférica. Percebam que aqui a gente consegue observar, então, todo esse tipo de aglomeração, o intercrescimento, né, desses cristais que acabam gerando essa partícula maior. No caso, então, utilizando o filamento de tungstênio, a gente quase não consegue perceber, né, que todas essas lamelas aqui, elas ficam aglomeradas nesse caso, tá? Então, se vocês tiverem oportunidade de escolher o tipo de microscópio, né, eu sugiro sempre que tentem utilizar, então, os microscópios que possuem maior brilho, né, que seriam o de emissão em campo ou hexaboreto de lantânio. Assim, vocês podem ter imagens com maior resolução e mais representativas. Outro componente básico, né, de um MEV é a câmara de amostra, que é justamente onde as amostras são inseridas. Então, esse aqui seria o porta-amostras, né, ele é um carrossel que contém, então, os espaços aqui para a gente adicionar os stubs. Então, ele abre, né, a gente coloca aqui, depois tem um sistema, então, que a gente fecha aqui, porque lembre que ele precisa estar em um ambiente de vácuo. Então, aqui seria o porta-amostras. Aqui é onde vem o feixe de elétrons, né, que ele é gerado, e aqui se encontram então os detectores, né, o detector de energia dispersiva, o detector de elétrons secundários e o detector de elétron retroespalhado. Então, por meio da interação do feixe de elétron com a superfície da amostra, né, isso irá gerar sinais, os quais os detectores irão captar nesse caso. Bom, e qual seria o tipo de interação de elétrons com a amostra, né? Isso acaba sendo muito importante para a gente saber quais os tipos de detector que a gente precisa utilizar, nesse caso, nos microscópios, né? Dependendo do tipo de interação desse feixe incidente com a amostra, a gente pode gerar diferentes sinais. E os sinais com maior importância ou com mais interesse, né, na microscopia eletrônica de varredura são os elétrons secundários, elétrons retroespalhados e os raios-x. Os elétrons retroespalhados são aqueles elétrons que são gerados por meio da interação do feixe de elétrons primário com a amostra. No entanto, esse é um dos tipos de interação elástica, no qual a velocidade, né, ou a energia cinética do elétron incidente, ele não é diminuída nesse caso, tá? Então, apenas o que ocorre aqui é uma distinção, uma mudança na trajetória, então, desse elétron, né? Ele é um elétron retroespalhado justamente por causa dessa mudança na trajetória desse elétron.
Além disso, então, ele acaba sendo um elétron de alta energia, né? Porque ele corresponde à mesma energia, ou energias um pouco mais inferiores à energia do feixe de elétrons incidente. Já os elétrons secundários são elétrons que são gerados a partir da colisão do feixe de elétrons com os elétrons da amostra, né? Então, esse elétron da amostra ele acaba sendo ejetado, e é um elétron secundário porque ele possui uma menor energia cinética nesse caso. A colisão desse elétron do feixe de elétrons primário, gerando então essa vacância, ela acaba sendo preenchida então por elétrons das camadas mais externas, né? E nesse caso a diferença de energia acaba então emitindo um sinal de raio-x, né? Isso acaba sendo muito interessante porque cada elemento possui então energias diferentes, né? Isso nos pode dar informações a respeito do tipo de elemento presente na amostra, né? E ele pode também nos fornecer informações a respeito do tipo de composição de determinadas amostras. Bom, essa interação dos elétrons com a amostra, ela gera um volume de interação, né? Esse volume de interação é muito semelhante a uma pera, né? Alguns livros chamam isso o efeito pera, ou efeito gota d'água, tá? Ele corresponde à profundidade aonde esses elétrons, esses sinais são gerados. Como a gente viu, os elétrons secundários são aqueles elétrons de menor energia, né? Então, eles correspondem a volumes de interação mais superficiais aqui, né? Um volume de interação menor quando comparados aos elétrons heteroespalhados e aos raios-x. Esse volume de interação ele pode aumentar com a energia do feixe de elétron. Ou seja, se a gente incidir um feixe de elétron com maior energia, a gente obtém um maior volume de interação. Então, aqui a gente tem 3 exemplos, né, utilizando uma energia de feixe de 10 keV, 20 keV e 30 keV para uma mesma amostra contendo ferro. Então, esse volume de interação acaba sendo menor. Além disso, esse volume de interação ele também diminui com o aumento do número atômico. Percebam que nesse caso, né, é utilizado então uma amostra contendo apenas carbono, ferro, prata e urânio, né? Conforme o aumento do número atômico, a gente tem uma diminuição desse volume de interação. O que isso acaba sendo importante para a gente saber, né? Qual é a função prática disso? Na verdade, principalmente para os elétrons retroespalhados, se a gente tem um elétron que incide na amostra e ele não interage, o volume de interação dele ele acaba sendo muito baixo, isso significa que esse elétron retroespalhado ele vai chegar no detector com uma maior incidência, né, nesse caso. Isso acaba sendo muito importante porque a gente consegue obter os contrastes de composição de número atômico utilizando um detector de elétron retroespalhado nesse caso. Tá? Então, amostras que possuem um maior número atômico terão um maior coeficiente de retroespalhamento. E a gente vai ver, geralmente, imagens, né, os pontos mais claros nas imagens de microscopia que correspondem aos elementos que possuem um número atômico maior. Bom, esse volume de interação, na verdade, os elétrons secundários, eles podem ser formados em todo o volume de interação da amostra, né? Então, essa seria a trajetória do elétron aqui. Ele pode, então, ser gerado elétrons secundários em todo o volume de interação, no entanto, apenas os elétrons que possuem uma profundidade de escape, né? Uma vez que eles são elétrons de mais baixa energia, é que eles serão captados, então, pelo detector de elétrons secundários, e que irão formar a imagem, então, que trará informação para o microscopista. Na prática, o que significa isso, né? Bom, a gente pode aumentar, diminuir o volume de interação, né? O que significa isso na prática? Aqui a gente pode ver, então, imagens de nanotubos de óxido de vanádio em diferentes voltagens, né? Então, a voltagem foi aumentada nesse caso aqui, né? A mesma imagem, apenas com voltagens maiores. Percebam que como nanotubos geralmente são materiais que possuem uma estrutura muito pequena, partículas muito pequenas, no momento que a gente aumenta muito a voltagem, ou seja, a gente tem um volume de interação muito grande, a gente acaba perdendo informações a respeito da estrutura desse nanotubo. Então isso é uma coisa que vocês devem ter bastante também em mente, pessoal.
a voltagem ela pode também ser alterada no momento da microscopia eletrônica de varredura, nesse caso. Tá? Então, por exemplo, se vocês estão obtendo imagens com muito brilho nas suas amostras, dependendo do tipo de imagem, né, a gente pode, então, trabalhar com menores voltagens para obter menores ou maiores volumes de interação. Nesse caso, né, o volume de interação ótimo, né, eu acredito que deve ter sido esse segundo, né, onde foi utilizado 1 kV aqui de voltagem. Né? A gente consegue, então, observar bem mais as características superficiais desses nanotubos quando comparados com essas imagens abaixo. Bom, e quais informações que a gente pode obter, né, utilizando um detector de elétron secundário? Nós vimos, então, que os elétrons secundários são aqueles elétrons que possuem menor energia, né? Ou seja, eles vão ser captados, então, por meio de uma menor profundidade de escape. Então, todas aquelas amostras que contêm mais imperfeições, né, contêm inclinações, elevações, isso significa que esses elétrons, eles possuem, então, uma maior profundidade de escape e eles podem ser captados mais facilmente pelos detectores de elétron secundário. Perceba que nesse caso, esse volume de interação, né, a gente tem um volume de interação formado, mas a gente não tem tantos elétrons que possuem uma profundidade de escape, os elétrons secundários. O que isso significa para a gente? Que, na verdade, a formação da imagem, ela se dá justamente por essas diferenças de contraste devido às regiões de maior brilho ou menor brilho. Regiões de maior brilho, né, geralmente essas regiões de borda, essas saliências, elas possuem esse maior brilho justamente porque esses elétrons secundários possuem uma maior profundidade de escape e eles são captados, então, pelos detectores. Tá? Então, todos esses defeitos, percebam que nesse caso, né, a gente tem uma depressão aqui, e isso acaba gerando uma maior profundidade de escape quando comparado, então, a um volume de interação no qual não há nenhuma uma presença de defeito no material. Bom, quais informações a gente consegue obter, então, com um detector de elétron secundário, né? Vejam como é importante a gente, então, saber qual tipo de elétrons secundários qual tipo de detector que o nosso microscópio pode ter. A gente pode ter, então, diferentes informações sobre a nossa amostra. Então, principalmente, a gente obtém informações a respeito da morfologia, né? Formato e o tamanho desses cristalitos, a dimensão, textura, fração de volume, características físicas. Então, nesse caso aqui, ó, eu trouxe como exemplo, então, uma zeólita A tradicional, né, que ela foi sintetizada. Então, percebam que nesse caso a gente consegue observar bem, né, o tipo de morfologia desse material. Então, são cristalitos com um formato cúbico, né. A gente pode, então, calcular também a dimensão, o tamanho desses cristalitos cúbicos. Nesse caso, a gente não consegue ver a microporosidade desse material, né, pessoal? Porque o nosso limite de resolução, no caso do microscópio eletrônico de varredura, é de geralmente até 1 nanômetro, né? E os microporos presentes, por exemplo, nessa zeólita, né, que seriam esses poros aqui, acabam sendo microporos com tamanho de 0,4 nanômetros, acabam sendo muito menores. Mas percebam aqui que os autores eles realizaram um tratamento, né, nessa zeólita, justamente para a criação de defeitos aqui, né, regiões com uma porosidade auxiliar. E a gente consegue observar todos esses tipos de mudança morfológica nesse caso, né. Percebam que aqui a gente obtém, então, umas regiões mais escuras, que é justamente umas regiões de macroporosidade que foram criadas. Bom, a gente não consegue ver a microporosidade, mas a macroporosidade a gente consegue ver nesse caso, tá? Então a gente consegue principalmente identificar essas mudanças morfológicas, né, por diferentes tratamentos que são utilizados nos materiais, o que acaba sendo muito importante para quando a gente está sintetizando um material ou querendo descobrir quais que são as propriedades dele. Nesse caso, esse é um outro exemplo muito bonito, no qual os autores eles propuseram praticamente um mecanismo de formação do material, principalmente pela técnica de microscopia eletrônica de varredura. Percebam que, nesse caso, os autores utilizaram esferas de sílica mesoporosas, né? Então, pela microscopia eletrônica de varredura, nós conseguimos observar essas esferas de sílica, e eles utilizaram essas esferas de sílica como fonte de sílica para a produção de uma zeólita da estrutura MFI.
Percebam que nesse caso, então, eles utilizaram uma impregnação com agente direcionador de estrutura, para que vai, então, direcionar a cristalização desse material, e após o período de cristalização, eles obtiveram esse tipo de estrutura aqui, de morfologia. Então, essa é uma morfologia típica da zeólita MFI, mas a diferença que está aqui, principalmente, é essas macroporosidades que foram geradas nesses cristalitos. Justamente essas macroporosidades que foram geradas, elas correspondem ao consumo dessas partículas de sílica mesoporosas esféricas que foram utilizadas como fonte de sílica. Então, esses materiais possuem muito a aparência daqueles queijos suíços, né, que a gente vê aqueles buracos, e por meio disso, então, esses autores eles propuseram então esse mecanismo de formação do material. Percebam que no caso, por exemplo, da difração de AIX, que vocês viram anteriormente, ela é uma técnica muito importante de fato, né? Mas nesse caso a gente não consegue obter alguma informação a respeito dessas mudanças morfológicas, apenas as informações a respeito da cristalinidade desses materiais. Tá? Então a gente consegue observar principalmente mudanças morfológicas a partir de diferentes tratamentos, utilizando detectores de elétrons secundários. Aqui um outro exemplo também, que esses autores eles sintetizaram então uma zeólita FAO, né, que ela possui essa morfologia, né, esse tipo de partícula cuboctaédrica, e eles utilizaram diferentes tratamentos para geração de uma porosidade hierárquica, nesse caso, né, utilizando então moléculas orgânicas ou até mesmo sais aqui. Percebam aqui como a gente consegue observar, então, essas diferenças morfológicas, né? Lembrando sempre que essas diferenças de contraste e brilho, elas se dão justamente por causa que esses elétrons secundários, nessas regiões de borda ou elevações, possuem aquela profundidade de escape maior, o que irá gerar, então, essas diferenças de contraste. Então, com isso, a gente consegue observar essas diferenças, né, a partir dos diferentes tratamentos que podem ser obtidos nos nossos catalisadores. Bom, tratando agora do detector de elétrons heteroespalhados, né? Lembre que a gente falou, então, que ele possuía um mecanismo de gerar, então, um valor médio do número atômico do material, né? Gerando contraste de composição. Percebam que, nesse caso, bom, a gente pode trabalhar com materiais que possuem metais impregnados, né? Ou fazer uma deposição de algum tipo de metal em um suporte. Então, esse detector de elétron retroespalhado, eles pode ser muito interessante, então, para a caracterização desses materiais. Percebam que, nesse caso, os autores utilizaram o detector de elétrons secundários, primeiro, e depois o detector de elétrons retroespalhados. Nesse caso, eles sintetizaram a zeólita MFI e eles incorporaram óxido de céria nesse material. Bom, a gente sabe que o cério ele possui um número atômico maior, e nesse caso ele vai possuir um coeficiente de retroespalhamento maior. E é justamente isso que a gente consegue observar nessas imagens. Percebam que essas regiões mais claras aqui, depositadas sobre a superfície desses cristalitos, correspondem ao cério, nesse caso, né, que possui um maior coeficiente de retroespalhamento. Então a gente consegue observar isso, o tipo de deposição, né, se essa deposição ela foi eficiente, ou se essas partículas estão uniformemente distribuídas, né. Então o tipo de detector de elétron retroespalhado nos dá esse tipo de informação, principalmente então o número atômico do material gerando então esse contraste de composição. Esse é um outro exemplo, então, né, de material utilizando o detector de elétrons retroespalhado. Foi um catalisador de platina suportado em carbono. Observem que, nesse caso, todas essas regiões mais claras, elas correspondem, então, à platina, que possui um número atômico muito maior, né? Então a gente consegue observar bem essas diferenças aqui. E aqui na imagem à direita, a gente tem uma imagem de MEV de uma célula solar composta de silício e prata. Então, as regiões mais claras aqui, elas representam, então, a prata, e essas regiões menos claras representam o silício, porque ele possui um número atômico menor e vai gerar, nesse caso, um menor coeficiente de retroespalhamento. Esse é um exemplo, então, de nanobastões de níquel e ouro, né? Observe que, nesse caso, utilizando detectores de elétrons secundários, nós não conseguimos observar esse tipo de contraste de composição, né? Apenas as características superficiais
dessas partículas que se encontram aglomeradas. No momento que a gente usa o detector de elétron retroespalhado, a gente obtém essa informação aqui, ó. Percebam que essas regiões mais claras, elas se diferem dessa região menos clara, indicando que, na verdade, que o ouro, nesse caso, ele está, então, localizado nessa parte inferior desses nanotubos de níquel e ouro. Então, acaba sendo muito interessante esse tipo de caracterização por meio do detector de elétron retroespalhado. Bom, nós vimos que, dependendo do tipo de interação, a gente pode obter, então, sinais de raio-x também, né? E o detector de energia dispersiva é o tipo de detector que consegue, então, captar esses sinais. Por que esse tipo de detector acaba sendo importante também para a gente, né? Porque nesse caso a gente consegue identificar e quantificar esses elementos que estão presentes. Esse caso é o material, aquela mesma zeólita LTA, que foi mostrado anteriormente para vocês, né? Quando a gente mencionou sobre o detector de elétrons secundários, e nesse caso o que a gente consegue perceber aqui é que esses elementos, eles estão bem distribuídos em todo a parte desses cristalitos, né? Então, depois eles modificarem a estrutura desse material, a gente também consegue observar, então, que esses elementos ainda se encontram bem distribuídos. Então, a gente consegue, principalmente, obter esses mapeamentos elementares, né, ou esses mapeamentos composicionais da amostra, mediante esse tipo de detector. Esse caso é um caso também muito bonito de um trabalho no qual os autores eles utilizaram a síntese de zeólitas MFI e utilizaram um tratamento, né, empregando um complexo de cobre para incorporar óxido de cobre na superfície desse material. Então, com esse tratamento, além de incorporar esse óxido de cobre, esse tratamento acabou gerando uns defeitos na estrutura desses cristalitos. Então percebam aqui como o detector de elétron secundário ele acaba sendo importante para a gente ver essas características superficiais, primeiramente. Tá? Então aqui ó, a gente consegue observar, né, que esse material ocorreu uma mudança morfológica, né? Os autores chamaram essa morfologia do tipo ouriço, né? Que realmente parece com um ouriço. Percebam que nesse caso essas imagens coloridas, elas não são obtidas no microscópio eletrônico de varredura, tá, pessoal? Isso foi, acredito que foi um tratamento que eles fizeram, né, via Photoshop, já para tentar mostrar, assim, mais o que eles queriam demonstrar nesse caso, tá? Então, essas imagens coloridas a gente não consegue obter na microscopia eletrônica de varredura, né? Lembrem que os elétrons, eles possuem comprimentos de onda bem menores do que a luz visível, né? Por isso que a gente enxerga, então, essas imagens sempre em preto e branco. Bom, aqui eles utilizaram o detector de elétrons secundários e percebam qual a importância de utilizar, então, o detector de energia dispersiva nesse caso, né? O detector de energia dispersiva, eles observaram que todo esse cobre incorporado, ele estava praticamente na superfície externa desses cristais. Então, a gente consegue obter esses tipos de informação, esses mapas composicionais das amostras, né, que acabam, então, auxiliando bastante na gente na hora que a gente precisa caracterizar os nossos materiais e analisar, então, para ver se esses materiais se encontram bem distribuídos ou não na superfície dos catalisadores. Entrando na parte de preparação de amostras, né, a preparação de amostras de MEV ela é muito mais simples quando comparada à preparação de amostras para microscopia eletrônica de transmissão. Mesmo assim, a gente precisa ter alguns cuidados, né, principalmente para os materiais que não são condutores. Acredito que a maioria dos materiais que a gente trabalha, né, principalmente os suportes, os catalisadores, não são condutores. Então, a gente sempre precisa utilizar um recobrimento condutivo, nesse caso. Ou outra estratégia também é utilizar uma baixa voltagem de interação do feixe. A gente viu que a gente consegue modificar esse tipo de voltagem de interação do feixe no microscópio eletrônico de varredura. Ou utilizar fontes de elétron de alto brilho, né? Geralmente as fontes de emissão de campo, o hexaboreto de lantânio, a gente não precisa preparar, então, esse material com esse recobrimento condutivo. Em detalhes práticos, o que isso significa, né? Essa função do recobrimento condutivo, ela justamente evita a obtenção desse tipo de imagem aqui. Observe que nesse caso a gente possui um acúmulo de carga negativa,
ele também é chamado de efeito de carregamento, que acaba gerando essa imagem com esse brilho muito grande aqui, né? Isso acaba sendo indesejado, né? Nesse caso, então, essa amostra ela foi mal preparada, né? Era um MEV de uma argila modificada, e ela, então, acaba demonstrando, então, esse efeito de carregamento que a gente pode ter se a gente não prepara essa amostra da forma correta. Bom, os materiais utilizados para a preparação das amostras, eles são esses, tá? Geralmente, então, solventes para a gente limpar esses stubs, né, que são os compartimentos onde a gente vai colocar a nossa amostra, tá? Espátulas, né, para a gente colocar a amostra em cima, fitas duplas de carbono, que são geralmente utilizadas e a gente insere elas em cima desses stubs, né? E alguns tipos de pinça e tesouras para a gente cortar, então, essas fitas. Existem diversos tipos de stubs, né, diversos modelos, alguns possuem inclinação, né, outros com diferentes estruturas. Os mais conhecidos são esses modelos aqui, possuem uma geometria esférica. E esse seria o porta-amostras, né, percebam que ele possui aqui alguns buraquinhos, né, onde é que a gente insere esses stubs e a gente prende eles aqui, né, por meio de uma rosca, né, uma chave Allen. Existem também diversos tipos de porta-amostras, né? Alguns possuem uma capacidade maior de amostras e outros uma capacidade menor, dependendo do tipo de microscópio. Bom, uma das formas de a gente preparar essas amostras, primeiramente, o que a gente precisa definir é qual é a nossa amostra, né? Isso a gente precisa, então, colocar um nome, né? Denominar esse tipo de amostra. Então, uma coisa imprescindível, no caso da preparação, é a gente colocar uma classificação, uma nomenclatura para essa amostra, né? No momento depois que a gente preparou a amostra, fica praticamente impossível a gente distinguir isso, tá? Então, a primeira etapa seria, então, classificar ou colocar um nome nessa amostra embaixo do stub, né, para a gente identificar elas. Segundo, colar uma fita de carbono ou fita cobre no centro desse stub, sem ocupar toda a superfície. A gente pode fazer isso cortando com uma tesoura, um estilete, ou dependendo do tipo de amostra, existem outras formas, né? Existem essas fitas condutivas, né? É uma tinta praticamente condutiva, que a gente, então, consegue pincelar, então, essa tinta condutiva na superfície desse stub. Uma coisa muito importante também que deve ser evitada é evitar manipular esses stubs com luvas contendo amido ou talco, tá? Isso já por experiência própria, pessoal. Muitas vezes, o que a gente pode obter é esse tipo de estrutura na nossa análise, né? E nesse caso, essa estrutura não condizer com o tipo de material que a gente tem, tá? Esse caso são MEVs de partículas de amido, tá? Então, se caso algum dia vocês forem trabalhar e analisar alguma amostra e tiverem, observarem partículas desse tipo, tá? Talvez possa ser partículas até de amido, né? Contido nas luvas de látex. Bom, a terceira etapa, então, seria depositar essa amostra em cima dessa fita de carbono, lembrando, né, que nesse caso, essa deposição, ela não precisa ser muito grande, né, uma vez que a gente vai ocupar um pequeno espaço aqui, né, para adicionar essa amostra. E a quarta etapa seria, então, utilizar um soprador para remover esse excesso de amostras aqui em cima, né? Então, essa aqui seria a etapa correta da gente fazer isso, né? Apenas que algumas partículas, né, fiquem aderidas, então, nessa fita, né? Se a gente tiver muitas partículas aglomeradas, uma em cima da outra, no momento depois da metalização, né, da etapa do recobrimento, isso pode gerar um recobrimento ineficiente, né, e gerar aquelas imagens com carregamento. Se caso a amostra ela for um grão ou um pellet, nesse caso, né, é necessário geralmente utilizar aquelas tintas condutoras, né, para a gente realmente conseguir realizar esse recobrimento condutivo adequado. Bom, e a última parte seria, se caso a amostra for um líquido suspenso em um meio líquido, basta a gente pingar, então, uma gota dessa cola condutora, né, ou fita, e esperar secar pelo menos 24 horas. Tá? Esse, então, seria o metalizador, né? A maioria dos casos, eles são utilizados para os microscópios eletrônicos de varredura que possuem filamento de tungstênio, nesse caso, e essa metalizadora, ela acaba, então, realizando essa deposição de uma fina camada de material condutor, né, sobre a superfície, então, desses nossos materiais.
Esses metais eles podem ser ouro, prata, paládio, irídio e carbono. Lembrando sempre que se a gente trabalha com um material nosso que já possui algum desses metais, né, é recomendado então a gente trabalhar com outro tipo de deposição, né, para não mascarar o tipo de amostra que o tipo de resultado que a gente pode ter. Tá? Então essa deposição ela também melhora o nível de emissão dos elétrons, facilitando a construção da imagem. Após essa metalização, o aspecto então desses stubs ele fica assim, ó, tá? Nesse caso foi uma deposição de ouro utilizada, então eles geralmente ficam douradinhos assim aqui por causa dessa deposição, né, dessa fina camada. Bom, agora entrando na parte da microscopia eletrônica de transmissão, nós vimos que aumentando a voltagem de aceleração do feixe de elétrons, nós obtemos uma diminuição no comprimento de onda, né? A gente obtém comprimentos de onda menor. E isso vai nos ocasionar, então, uma maior resolução. É justamente isso que acontece nos microscópios eletrônicos de transmissão quando comparados aos microscópios eletrônicos de varredura, né? Nós temos uma maior resolução associada a esses microscópios. As vantagens de utilizar a microscopia eletrônica de transmissão. Ela é a técnica mais importante de caracterização e nanotecnologia. Elevadas resoluções são obtidas em escala subnanométrica. Elevadas magnificações de até 10 milhões de vezes ou mais podem ser obtidas. Ela permite a identificação da estrutura cristalina do material. Os limites de detecção dos elementos são maiores do que a microscopia eletrônica de varredura e ela requer uma pouca quantidade de amostra. Como a microscopia eletrônica de varredura, também a microscopia eletrônica de transmissão possui limitações, né? O tipo de amostra a ser analisado, ele é muito mais restrito do que na microscopia eletrônica de varredura. A preparação das amostras acaba requerendo mais trabalho. Geralmente as amostras precisam ser muito finas, né? Uma vez que esses elétrons eles precisam atravessar essa amostra. As imagens, elas são projeções bidimensionais, e elas requerem um pouco de mais cuidado ou conhecimento na interpretação. Os elétrons danificam a amostra, ela permite o estudo de pouca amostra, o instrumento requer um espaço de instalação de 6 por 6 metros ou mais, dependendo do tipo de microscópio, e os custos são consideravelmente mais elevados do que um MEV. Porque existem alguns modelos de MEV, apenas a critério de curiosidade, né? Acredito que os mais conhecidos são o Philips M20, o FEI Tecnai e o FEI Titan. Percebam nesse caso que existem alguns modelos muito grandes, né? Esse GEN aqui, né? Ele é um microscópio de alta voltagem. Aqui é uma pessoa sentada numa cadeira e esse é o tamanho desse microscópio eletrônico de transmissão, sendo muito grande nesse caso. Existem também microscópios que não possuem mais essa câmara de visualização da amostra, tá? Alguns microscópios mais recentes não é mais necessário praticamente que o interpretador ou analisador esteja na sala, né, de análise nesse caso. Então, isso acaba sendo muito útil, por exemplo, para a obtenção de imagens. Porque muitas pessoas às vezes podem estar em outro lado do mundo, né, e acessar, né, esse tipo de microscópio de forma remota, né. A única coisa que é necessária é que tenha uma pessoa que esteja presente para adicionar amostras nesse caso aqui. Tá? Os microscópios eletrônicos de transmissão mais recentes não possuem essa câmara de visualização e todo o controle dele pode ser via acesso remoto. Bom, os componentes básicos de um MET, eles são apresentados nessa figura. Percebam que há muita semelhança de alguns componentes quando comparadas à microscopia eletrônica de varredura, né? Aqui nós temos um filamento, que é justamente o filamento responsável pela geração dos elétrons. Nós temos um conjunto de lentes. Percebam que nesse caso a gente tem muito mais lentes quando comparadas à microscopia eletrônica de varredura. O tamanho também desse equipamento acaba sendo muito maior. E outra diferença muito importante é que a amostra, ela é inserida no meio aqui da coluna óptico-eletrônica, nesse caso. Tá? Então, aqui que a gente insere a amostra. Tá? Então, a gente tem outros conjuntos de lentes projetoras, porque essa imagem gerada, que a gente vai observar por meio dessa câmera de visualização,
ela é uma imagem bidimensional. Então, o que a gente tem análise é isso aqui, ó, pessoal, tá? Então, por isso que a gente fala, então, que geralmente as imagens de MET, ela requer um pouco mais de interpretação, porque as imagens geradas são projeções bidimensionais. Então, essa é uma tela fosforescente que ela tem aqui, né? Quando esses elétrons são emitidos aqui, eles chegam, então, nessa tela e a gente consegue ver, então, essas projeções bidimensionais dessa forma. Essas gradezinhas, então, elas correspondem ao grid, né, utilizado, que é o lugar onde é que a gente insere a amostra. Depois a gente vai ver melhor sobre isso. É possível também instalar uma câmera CCD, né, dentro dessa câmera de visualização e obter também essas imagens no computador, né, sendo que a forma mais rápida, geralmente, da gente observar é justamente pela câmera de visualização, nesse caso. Bom, aqui é um exemplo um pouco mais simplificado, né, desses componentes. Então, a gente pode ver que, nesse caso, a gente tem duas lentes condensadoras, um canhão de elétrons, e aqui a gente vai ter outros tipos de abertura, né, que a gente não comentou sobre aberturas em microscopia eletrônica de varredura, nesse caso, né. Então, aqui a gente vai ter algumas aberturas que vão acabar restringindo o espalhamento dos elétrons. A amostra, ela fica aqui no meio, então os elétrons incidem na amostra e eles podem ser transmitidos, nesse caso, espalhados ou difratados. Aqui a gente tem outras aberturas, né, uma abertura da objetiva, uma abertura de área selecionada, uma lente intermediária, uma projetiva para aumentar, então, essa imagem e a geração da imagem que a gente consegue observar na câmera de visualização. Bom, esses tipos de filamento utilizados no microscópio eletrônico de transmissão, eles se assemelham aos filamentos utilizados no microscópio eletrônico de varredura. Então, a gente não precisa comentar sobre eles novamente, né? Apenas lembrando, então, que os microscópios eletrônicos de alta resolução são geralmente os microscópios que possuem esse tipo de filamento, né? O filamento de emissão em campo, que acaba gerando, então, imagens com muito mais resolução. Então, nesse caso, né, a gente também tem um custo associado, né, geralmente ele aumenta, né, da esquerda para a direita aqui, os custos associados ao microscópio, dependendo do tipo de filamento. Então, uma outra característica importante, pessoal, né, vocês podem, ao conseguirem realizar uma análise de MET, então, procurar identificar qual é o tipo de filamento utilizado, nesse caso, do MET, ele já vai, então, trazer também informações a respeito de qual tipo de resolução que a gente pode obter por meio desse microscópio. O sistema de lentes condensadoras, ele acaba tendo a mesma função quando comparada à microscopia eletrônica de varredura, né, que seria a demagnificação do feixe de elétrons, nesse caso. Então, nesse caso, a gente tem uma diminuição do diâmetro do feixe quando ele incide na amostra, na microscopia eletrônica de transmissão, de 0,4 a 0,1 nanômetros, né? Lembre que na microscopia de varredura a gente tinha uma demagnificação de até 1 nanômetro. Aqui a gente tem uma diminuição desse feixe, o que vai nos acabar gerando maiores resoluções nesse caso. Bom, esse é um outro componente básico, né? Ele seria o injetor, é o local onde é que a gente insere a nossa amostra, né? E esse injetor, ele é acoplado no MET aqui, né? Bem na parte intermediária aqui do equipamento. Essa aqui é o grid de amostra, percebam que ele é muito pequeno, né? Se o olho de vocês tiver um poder de resolução bem grande, vocês vão conseguir ver que aqui existe um gridzinho, tá? Se comparado com um papel filtro de laboratório, então esse pontinho aqui é esse grid, ele tem um tamanho de 3 milímetros. E é aqui então que a gente coloca a nossa amostra, tá? Essas ponteiras, então, são a parte, então, final aqui desse injetor, e é onde a gente insere, então, esses grids, né? Existem diversos tipos de injetores, nesse caso, né, que eles permitem a rotação, ou aquecimento, ou esfriamento, né, ou possuem outros tipos de inclinações aqui, que a gente pode obter. Então, eles são inseridos, nesse caso, nessa parte aqui do microscópio eletrônico de transmissão. Nós temos também as aberturas, né, que são utilizadas principalmente para restringir o espalhamento de elétrons, né? O que isso significa, né? Nesse caso, restringindo alguns tipos
de espalhamento de elétrons, a gente pode obter diferentes tipos de imagem. Então, esses aqui são os 3 tipos de imagem principal que são obtidas na microscopia eletrônica de transmissão. O modo de imagem em campo claro, em campo escuro e o modo de padrão de difração de elétrons. Bom, a interação dos elétrons com a amostra, no caso da microscopia eletrônica de transmissão, né, nesse caso os elétrons são transmitidos, né, eles atravessam a amostra, pode ser então com interação, ou eles podem se interagir, sendo espalhados, ou difratados nesse caso. E acaba então a gente consegue diferenciar os retroespalhados, que a gente via na microscopia eletrônica de varredura, né, que são aqueles elétrons que possuem um ângulo de espalhamento maior que 90 graus. Já os elétrons espalhados, que são os sinais de interesse na microscopia de transmissão, são aqueles que possuem um ângulo menor que 90 graus. Então, as imagens, elas são resultantes de uma distribuição não uniforme desses elétrons transmitidos, e elas que contêm todas as informações estruturais e químicas da amostra. Bom, essa parte então seria a respeito sobre os elétrons espalhados, tá? Acho que eu vou acabar passando um pouco, pessoal, porque acredito que já está quase no final da nossa aula aqui, e quem sabe vocês podem ter perguntas, né? Mas então essa parte é interessante para a gente falar, então, é a respeito da formação de imagens no MET, né? Esses são os maiores fatores que afetam o contraste das imagens no MET, né? A gente tem o fator de espessura, amostras que são menos espessas, esses elétrons conseguem ser transmitidos mais facilmente, e amostras com locais de maior espessura, a gente tem um menor espalhamento, nesse caso aqui. Então, a gente observa as diferenças de contraste, nesse caso, relacionadas então, ao espalhamento desses elétrons. Amostras que possuem um número atômico maior, elas terão um espalhamento menor, nesse caso também, né? E as amostras que possuem um número atômico menor terão um maior espalhamento, nesse caso. O tipo de orientação, o tipo de fase também pode influenciar, né, nesse caso. Se a gente tem, então, um feixe incidente, esse feixe ele pode ser difratado, né, acontecendo, então, uma diminuição do feixe transmitido. E se, dependendo da orientação cristalográfica, a gente pode também ter essa diferença dos tipos de elétrons que são espalhados. Ou também, né, a presença de defeitos pode, então, ocasionar uma maior ou menor transmissão desses elétrons. Bom, existem 3 tipos de modo de operação, né? O modo imagem e o modo difratograma. Então, dentro da imagem, a gente tem a imagem de campo claro e a imagem de campo escuro. E a gente tem, então, o modo de operação também de difratograma, onde a gente obtém, então, os padrões de difração desses materiais. Bom, nós vimos, então, que essas aberturas, elas são utilizadas para a gente restringir, né, diferentes elétrons que podem ser espalhados. Nesse caso, são a modificação desses tipos de abertura é que vão, então, nos gerar os diferentes tipos de imagem. No caso da formação de imagem, que é o tipo de modo de imagem mais utilizado na microscopia, o que a gente tem, então, é que a gente usa o feixe transmitido, nesse caso aqui, tá? E no modo de imagem de campo escuro, a gente fecha, né, essa abertura do feixe transmitido e utiliza o feixe difratado. A gente já vai ver alguns exemplos sobre isso. Bom, quais informações a gente consegue obter, então, por microscopia de transmissão? Aqui a gente tem, então, uma análise de uma MCM41, um material mesoporoso ordenado, e com a microscopia eletrônica de transmissão a gente realmente consegue enxergar aqui o sistema de poros desses materiais. Que a gente consegue ver, então, que esse sistema de poro é um sistema hexagonal, né, de um poro rodeado por mais 6, e esse tipo de poro a gente realmente não consegue ver com a microscopia eletrônica de varredura, né, porque a gente não tem poder de resolução para conseguir enxergar, então, mesoporos, nesse caso, da microscopia eletrônica de varredura. A gente consegue observar também que esses canais, eles se encontram bem alinhados, né? Então a gente consegue observações, então, a respeito do tipo de porosidade e do tipo de grau de ordenamento desses materiais. Aqui é um exemplo de uma outra MCM41, mas que ela possui uma morfologia esférica, né? Observem que, nesse caso, a microscopia de varredura não nos informa também sobre o tipo de porosidade, apenas a morfologia na forma esférica.
Nesse caso, então, utilizando a microscopia eletrônica de transmissão, quando a gente utiliza maiores magnificações, nós conseguimos ver aqui o sistema de poros desse material, né? Comparado ao sistema de poros da MCM41 anterior, a gente vê que ele não se encontra em um arranjo hexagonal ordenado nesse caso, tá? Mas todos esses pontos aqui brancos, então, eles correspondem, então, aos poros desse material. Bom, as informações obtidas a respeito de zeólitas, nesse caso, né? Aqui, então, a gente consegue ver o tipo de cristalito que ele é formado, né, nessas zeólitas por meio da microscopia eletrônica de transmissão. Observem que aqui, analisando ao longo do plano A e B, a gente consegue observar que esse material ele possui um sistema hexagonal, e na figura mais à direita a gente consegue observar bem o sistema de poros dele, né, localizado nessa superfície superior. Esses, então, são os microporos com um arranjo hexagonal. Aqui foi utilizado, então, um procedimento de modificação, né, para tentar remover frações zeolíticas dessa zeólita e para criar, então, uma porosidade auxiliar, né. Nesse caso, a gente consegue ver, então, essas regiões mais claras aqui, que seriam, então, esses defeitos que foram criados no material. Percebam que aqui a gente ainda consegue ver o tipo de porosidade do material, né, mas aqui algumas regiões, então, ocorreu, então, a destruição, né, a desestruturação do material, e a gente obtém, então, uma informação a respeito da cristalinidade desse material, né, nesse caso aqui, algumas regiões com uma característica mais amorfa. Esse é um exemplo também muito bonito a respeito da microscopia eletrônica de transmissão. Lembrem que antes foi mostrado, né, aqueles cristalitos de zeólita MFI que possuíam aqueles macroporos. Percebam que esse é um trabalho bem recente, nesse caso, dos mesmos autores, nos quais eles caracterizaram esses materiais, mas agora por microscopia eletrônica de transmissão. Então, vejam que nesse caso, o que eles conseguem observar é que esses macroporos, eles não são apenas formados na superfície, né, como era demonstrado pela microscopia eletrônica de varredura, né. Nesse caso, então, o que a gente tem aqui, ó, é que esses macroporos, eles compõem toda a estrutura desses cristalitos da zeólita, tá? Isso, então, sempre utilizando, então, aquele modo imagem, né, que é o modo mais conhecido e utilizado na microscopia. Esse é um outro exemplo também bastante interessante, nos quais os autores utilizaram nanopartículas de paládio e fizeram um recobrimento, né, com um sílica, nesse caso. Então, aqui a gente consegue observar, então, que as nanopartículas de paládio, elas possuem um espalhamento maior, né, dos elétrons, então elas geram essas regiões mais escuras, e a sílica, ela se encontra aqui recoberta, né, nessas esferas. Bom, a gente viu, então, que as imagens de campo claro, a gente consegue observar esses tipos de diferenças estruturais no material, né? No momento que a gente restringe, então, o feixe transmitido e utiliza o feixe difratado, a gente consegue observações, então, a respeito do diferença de contraste dos materiais. Nesse caso, então, são nanopartículas de platina suportada em grafite, né? E aqui a gente consegue observar, então, que essas regiões mais claras, elas representam, então, essas nanopartículas de grafite, então, utilizando esse modo de campo escuro. Bom, eu acho que eu vou passar um pouco, pessoal. Vocês estão me ouvindo ainda? Tá tudo bem aí? Sim, pode continuar. Posso continuar? Tá bom, perfeito. Bom, esse é um outro exemplo muito bonito também de um artigo bem recente, no qual os autores utilizaram tanto o modo de campo escuro como o campo claro, e eles obtiveram, então, a reconstrução estrutural da zeólita LTA. Percebo que, nesse caso, o campo escuro, né, o modo de campo escuro, a gente consegue observar esses pontos mais claros, e esses pontos são os pontos que representam os átomos de silício e alumínio que compõem a estrutura dessa zeólita LTA. Então, a gente está enxergando aqui praticamente os átomos aqui que compõem essa estrutura, tá? A análise de campo claro, a gente consegue observar, então, um pouco uma melhor resolução também essas posições atômicas aqui, tá? Então, acaba sendo um trabalho bem interessante também, que pode ser obtido por meio dessa técnica. Nesse mesmo trabalho, os autores utilizaram também uma síntese de uma zeólita MFI, nas quais o ferro ele ocupa posições
isomorficamente substituídas, né? Ou seja, o ferro ele se encontra em posições tetraédricas na estrutura. E utilizando o modo de campo escuro, o que eles observaram, né? Se encontra em posições cristalográficas aqui na zeólita MFI. Então, olha isso, né, o que pode trazer de informação interessante, uma vez que a gente trabalha com catálise e a gente precisa de sítios bem definidos, né? Nesse caso, a gente consegue realmente visualizar os átomos aqui ocupando posições cristalográficas, né? Nesse caso, tá? Então, posições, por exemplo, T2 e T8, elas seriam essa posição aqui cristalográfica ou a posição aqui, que acabam sendo equivalentes, né, dependendo do tipo de orientação da amostra. Bom, a gente também pode acoplar, e acaba ficando um pouco na parte superior aqui, não na parte inferior da amostra, e obter também as informações a respeito no quais os autores eles quiseram obter nanopartículas com tamanho muito pequeno dentro do interior dos canais de uma MCM41. Né? Eles utilizaram nitrato de níquel, carbonizaram esse material com o surfactante dentro, né? E obtiveram então essas partículas com o crescimento restringido nesse caso. Tá? Então aqui o que a gente pode ver, né, por meio do mapeamento, é que esse níquel ele se encontra bem distribuído em todo o material mesoporoso nesse caso. Bom, outras informações que a gente pode obter também por microscopia e fazendo as comparações também com difração de raio-x é as distâncias interplanares, né, dos planos. Esse é um exemplo também bem interessante no qual foi utilizado nanopartículas de dióxido de titânio, né. Então, primeiro foi analisado essas nanopartículas por raio-x, né, essa técnica, então, ela nos informa que o sistema cristalino desse material é um sistema tetragonal, possui 3 reflexões principais, a reflexão 101, a reflexão 002 e a reflexão 100. Né? Se a gente sabe quais que são esses planos característicos, por meio da análise de microscopia eletrônica de transmissão, nós conseguimos também calcular a distância desses planos característicos de cada material. Aqui a gente consegue ver, então, que o plano 001, né, ele possui uma distância interplanar de 0,24, acaba coincidindo, então, com as distâncias obtidas por raio-x. Outro tipo de informação interessante também são os padrões de difração que a gente obtém por meio dessa técnica. Né? Nesse caso, né, vocês viram antes que a difração de raio-x, ela gera, então, picos e reflexões, né, características dos materiais. No caso da microscopia eletrônica de transmissão, o que a gente obtém são pontos, nesse caso, né, que correspondem a conjuntos de planos que estão paralelos de determinado tipo de material. Nesse caso, então, o que a gente obtém, então, a gente utiliza um espaço real de uma amostra e transforma ele para um espaço recíproco. Tá? Então, nesse caso, cada um desses pontos aqui, ó, ele vai ser correspondente a um pico de difração de raio-x. Então, nesse caso, a gente tem uma distância que a gente é estabelecida, e por meio dessa distância a gente consegue calcular, então, as distâncias interplanares nesse caso. Tá? Então, nesse caso, a gente vê que essa distância do centro até esse primeiro círculo é uma distância de 2,5 nanômetros na menos 1, é muito próximo a 0,35 né, nanômetros, que seria a distância dessa primeira reflexão obtida, e a gente consegue, assim, obter, então, essas distâncias dos outros planos também. Bom, pessoal, quanto à preparação de amostras, de fato, a preparação de amostras para MET, ela acaba sendo um pouco mais trabalhosa comparado à MEG, né? Tanto que existem até livros que trabalham apenas, que abordam somente os aspectos de preparação dos materiais. Então, depende muito do tipo de amostra que a gente tem. Tá? Nesse caso, alguns requisitos existem, tá? Principalmente a amostra ela precisa ser fina, estar desidratada ou congelada, ser mecanicamente estável e conter uma superfície limpa. O tipo de preparação, então, a gente utiliza um grid, que é esse material aqui, um
grid esférico muito pequeno, tá? A gente trabalha com ele geralmente com uma pinça, né? Porque ele é muito pequenininho, e esses aqui são os grids mais comuns. Esse seria o grid mais comum utilizado. A gente tem diversos outros tipos de grid. Esse aqui é um grid bem interessante também, que ele possui letras ou números, né? Quando a gente precisa evidenciar ou indicar alguma região específica. Eles podem ser de diferentes materiais. Os mais utilizados são os grids de cobre. Ele possui também um filme, né, que fica na parte de cima. E a preparação das amostras, então, ela geralmente é utilizada. Utilizando, então, esse grid, a gente dispersa a amostra em um solvente orgânico, isso para amostras na forma de pó. Né? A gente dispersa ela em um solvente orgânico, deixa a amostra em um banho de ultrassom para conseguir desagregar algumas partículas, e a gente então utiliza uma pipeta, né? A gente succiona esse líquido, espera um pouco para as partículas que são mais densas decantarem, né? A gente descarta esse volume e utiliza então uma gota, né, adicionando em cima do grid. A gente manipula esse grid com essas pinças, né, elas possuem aquela ponta bem pequena, então a gente tem que evitar sempre colocar muita força nessa pinça, porque esses grids são bem sensíveis, e segurar, geralmente, esses grids bem por essa borda aqui, tá? Se a gente geralmente utiliza, tenta segurar esses grids na parte mais interior, a gente pode danificar esse filme, isso pode acabar comprometendo o nosso tipo de amostra. Após, então, geralmente esse líquido, né, ele fica sob uma forma de uma gota, então a gente pode utilizar um papel filtro, tocando nessa gota, então, e arrastando para o lado, para que essa gota ela fique bem dispersa, então, em todo esse grid. A gente espera secar esse material e depois a gente realiza a análise. Bom, pessoal, então, como considerações finais, né, a gente pode levar isso como um exemplo para a gente. Então, sempre que a gente vai utilizar uma análise de microscopia eletrônica, a gente sempre precisa obter informações a respeito da amostra, que elas podem acabar, então, fornecendo muito mais informações na hora que a gente vai realizar esse tipo de análise. Então, conheça a floresta antes de tentar observar a nervura das folhas de uma árvore. O que isso significa? A gente precisa estudar sobre o nosso material de interesse, estudar artigos relacionados, isso pode auxiliar muito na hora que a gente for fazer a análise, porque a gente quem sabe, já sabe o que a gente quer observar por meio dessa técnica. A gente sempre precisa fazer aquela pergunta, o que a gente quer ver, né? Bom, quero ver morfologia, quero ver superfície, dimensões, poros, contraste de composição, mapeamento químico, estrutura cristalina. Quando a gente sabe a resposta dessas perguntas, a gente sabe qual o tipo de equipamento que a gente precisa utilizar para caracterização. Conhecer sobre o equipamento utilizado, né? Antes de utilizar, a gente pode perguntar para os técnicos, então, qual que é o nível de resolução do equipamento, a voltagem, o tipo de filamento. Com essas informações, a gente já consegue perceber qual que é o tipo de análise que a gente consegue obter por determinados microscópios. A gente precisa ter paciência, e muita paciência, e mais paciência durante as análises, principalmente na microscopia eletrônica de transmissão, e sempre continuar tentando. Bom, no final das contas, então, a fotografia, ela é muito semelhante, então, com a técnica de microscopia eletrônica, né? A fotografia, ela é uma arte, a técnica de microscopia é uma ciência. Na fotografia, nós precisamos de uma câmera, na microscopia de um MEV ou um MET. Uma fotografia boa depende muito da situação, do momento. Uma análise muito boa depende do tipo do nosso material. Uma fotografia e uma microscopia dependem do tipo de composição. Na fotografia, nós utilizamos uma distância, na microscopia eletrônica, uma magnificação. Na fotografia e na microscopia, nós utilizamos foco, profundidade de campo. No caso da microscopia, nós utilizamos elétrons ao invés de luz. Nós podemos realizar tratamentos, né, nessas imagens. E na fotografia, nós compartilhamos geralmente com os outros. E na microscopia, o que a gente sempre deseja é uma publicação. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Desculpe o tempo, que eu acho que eu acabei me passando. E muito obrigado pela atenção. Obrigada, Anderson, pela excelente aula. Adorei, acho que todos gostaram também. E a gente tem aí espaço para
As 5 perguntas que foram feitas, eu quero relacionar aqui. Se, Tiago, você quer fazer ao vivo, você pode fazer a sua pergunta. Tiago? Então, eu vou procurar o Tiago aqui. Bom, o Tiago perguntou se o tamanho da amostra tem relação com a área superficial específica. Tamanho da amostra? Olha, eu acho que o tipo de porosidade que a gente consegue observar por meio da microscopia eletrônica de varredura e transmissão, ele sim tem a ver com a área superficial específica, né? Na verdade, o tamanho da amostra, se a gente diminui o tamanho da amostra, a gente possui uma maior área externa, né, desses materiais. Isso a gente consegue observar, por exemplo, nas nanopartículas, né? Então, a gente consegue distinguir por causa disso. Mas acredito que, nesse caso, a técnica mais adequada seria a absorção de gases, né, sob baixa pressão, temperatura. Tayene, você quer fazer a sua pergunta? O que é que eu leio? Tayene, está presente? Bom, ela pergunta já foi almoçado, né, Dora? Se ela pode usar o MEV para analisar um catalisador que é um líquido suportado em sólido. Sim, o MEV permite isso, tá? Geralmente o que se faz é gotejar, né, essa solução em cima do porta-amostra e a gente consegue observar isso, né? Não tem problema. Já na microscopia eletrônica de transmissão, isso acaba sendo mais difícil nesse caso. Mas a microscopia eletrônica de varredura permite isso. Karina Muniz, você quer fazer a sua pergunta? Karina? O pessoal tá todo mundo tímido. Eu passei o tempo, né, Dora? Só falta um pouquinho. Na análise utilizando o EDS, qual seria a escala mínima necessária para ter uma análise com boa resolução? Tem possibilidade de ter interferência no mapeamento? Sim, a interferência no mapeamento pode ter dependendo do tipo de recobrimento que a gente pode fazer no material, né? Então, por exemplo, se a gente trabalha com ouro depositado em um suporte, a gente não pode fazer aquela deposição de ouro na etapa de metalização, nesse caso. Quanto à interferência, né, no mapeamento, lembre que os sinais de raio-x captados, então, pelo detector, ele possui uma profundidade de interação, né, que geralmente é de até 1 micrômetro, dependendo do tipo de amostra, tá? Amostras que possuem maior número atômico, essa profundidade acaba sendo menor. Então, essa quantificação, ela vale mais ou menos, então, para profundidades de até 1 micrômetro, nesse caso. No caso da microscopia eletrônica de varredura. O Arthur, ele pergunta se EDS ou EDX, se há diferença. Não, praticamente é a mesma coisa, é o mesmo termo utilizado. E a Júlia, ela fala o seguinte: a HRTEM requer um equipamento específico capaz de realizar a análise em alta resolução, ou é apenas uma questão de ajuste da análise e pode ser feita em todo o equipamento? Não. Geralmente os microscópios de eletrônicos de transmissão de alta resolução são aqueles que possuem o filamento de filamento de emissão em campo, tá? Nesse caso. Então, o feixe de amostras, o feixe emitido por esse tipo de filamento acaba sendo bem menor. Nesse caso, a gente consegue obter uma melhor resolução. A maioria dos equipamentos de alta resolução utilizam um filamento de emissão em campo, nesse caso. Caio, você levantou a mão, pode fazer a sua pergunta. Obrigado, Dora. Rapidinho eu vou fazer. Anderson, parabéns pela apresentação, muito didático, muito legal. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre essa questão do distanciamento interplanar quando a gente usa o TEM, né? Como que a gente faz na prática? A gente identifica os picos por 10x e como que a gente atrela a imagem, né? Isso, a princípio, para mim, não parece ser muito fácil, né? Não sei se tem que ter uma noção tridimensional da coisa, etc. E uma segunda pergunta que eu queria fazer é sobre a quantificação com EDS, né? Muitas vezes a gente
cabe cair naquele erro que até a professora Cristiane falou, que é atrelar uma técnica com a outra, né? A gente vai lá por EDS e acaba identificando e depois querendo comparar com o ICP, por exemplo, né? Até que ponto a gente pode comparar e até que ponto não? Bom, eu começo então pela segunda técnica, tá? Que é a sua segunda pergunta. Eu acredito que a gente sempre tem que tomar cuidado mesmo, né? Quando a gente fala então sobre os mapeamentos elementares, porque a gente viu que aquele volume de interação da amostra, ele muitas vezes não corresponde ao volume total da nossa amostra, né? Então, por exemplo, se a gente tem um tamanho de um cristalito de uma zeólita, por exemplo, que ele possui um tamanho de 5 micrômetros, a gente vai ter uma análise do mapeamento elementar, né, desse tipo de amostra apenas com o volume de interação, na verdade, de 1 micrômetro, né? Então, a gente não tem as características mais internas, nesse caso, da microscopia eletrônica de varredura, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente faz essa comparação, né? Nesse caso, então, a técnica realmente principal seria uma técnica de absorção atômica, ou ICP. Mas o que a gente pode realmente é utilizar esses valores como valores complementares, né, que podem estar próximos ou associados aos valores, então, obtidos, nesse caso, por outras técnicas. Quanto à microscopia eletrônica de transmissão, as distâncias interplanares, nesse caso, ele acaba não sendo difícil no momento que a gente conhece o tipo de amostra que a gente tem e a gente sabe quais que são os planos característicos, tá? Nesse caso, então, é sempre interessante a gente saber quais que é o tipo de sistema cristalino do nosso material e quais que são esses planos característicos nesse caso. Vocês viram lá que essa parte das distâncias, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Geralmente essas distâncias elas são calculadas via software nesse caso. Então ele acaba sendo bem fácil, na verdade, a gente retirar esses valores aqui, ó. No entanto, não é sempre que a gente consegue obter, né, uma imagem que acaba sendo representativa nesse caso. Então essa imagem ela foi obtida, né, em um microscópio de alta resolução. E geralmente o que está disponível para a gente não são esses microscópios de alta resolução. Mas isso aqui a gente consegue obter, então, essas distâncias via software depois, tá? Esses softwares, eles são capazes, então, de calcular essas distâncias aqui. Então, na verdade, não acaba sendo difícil no momento que a gente sabe, né, qual o plano característico, né, desse material é qual aqui, diferenciando eles. Então, não teria esse tipo de problema. Então, eu vou passar para mais uma pergunta do Miguel, que levantou a mão. O Gabriel, a Júlia e a Tayene, vocês mandaram as perguntas por chat. Nós vamos copiar e enviar para o Anderson responder depois, ok? Porque já está entrando na outra aula. Sim. Então, e fica no e-mail também, pessoal, se caso alguém tiver alguma outra dúvida. Ok. O Miguel, pode perguntar. Eu vou fazer minha pergunta meio rápida por causa do tempo. Primeiramente, agradecer a sua aula, foi muito boa. E durante ela, eu já tinha ficado um pouco na cabeça sobre o HR-TEM, que é de alta resolução, e eu já tinha entendido mais ou menos que o material utilizado para formar os elétrons da microscopia seria o que você chegou a comentar, que seria com maior brilho, né? Mas o aparelho, ele teria alguma outra variação, alguma das lentes também? Sim. Perfeito. Eu acabei não falando muito da parte das lentes, por isso acaba sendo outro mundo ali dentro, né, pessoal? Eu não teria tempo. Mas, na verdade, a maioria desses microscópios de alta resolução, eles precisam ter lentes e precisam que essas lentes elas trabalhem muito bem nesse caso, tá? Na verdade, não existe uma lente perfeita ainda hoje para os microscópios, né? Os livros ainda falam que se a gente pudesse comparar uma lente do microscópio óptico a um fundo de uma garrafa, por exemplo, de Coca-Cola, essa seria a lente ideal que a gente tem hoje em dia, nesse caso, tá? Mas nesse caso, o que geralmente se obtém são imagens a partir de microscopia eletrônica de alta resolução, com esses tipos de filamento, e o que se faz depois são essas correções nessas aberrações, né, esféricas ou cromáticas que essas lentes podem vir a produzir. Então, isso realmente é uma outra coisa bem interessante, os tipos de correções para essas aberrações esféricas ou cromáticas que essas lentes podem vir a produzir. Está bem, muito obrigado. Obrigada a todos. Fernando, não há mais tempo para outra pergunta, então você deixe sua pergunta, por favor, no chat.
Ou envie um e-mail direto para o Isso, Anderson, meu e-mail ficou aí, pessoal. Tá? e ele vai responder com o maior carinho. Anderson, muito, muito obrigada pela sua participação, Tá bom, eu que agradeço. participar da escola. Foi uma excelente palestra, muito obrigada. Tá bom, E obrigado. fiquem todos aí agora para a próxima aula. Obrigada, Anderson. Tá bom, tchau, pessoal.